não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ele manda aqui um trecho de Aristóteles. Ele diz: quando sabemos o que devemos fazer e como devemos fazer, basta que, para estabelecer isso como um conselho, se mude a forma de expressão e se dê a volta à frase, dizendo, por exemplo, que importa não nos orgulharmos do que devemos à fortuna, à sorte, mas do que devemos a nós mesmos. Dito assim, tem a força de um conselho, mas expresso como elogio, será: ele não se sente orgulhoso do que se deve à fortuna, mas apenas do que deve a si próprio. De sorte que, quando quiseres elogiar, olha para o conselho que se poderá dar, e quando quiseres dar um conselho, olha para o que se pode elogiar. Então, esta vida, ela é louvável. Por ela ser louvável, ela pode soar aos olhos dos outros como se fosse um conselho. Está compreendendo? Quer dizer, olhe para esta vida e siga este exemplo. O exemplo tem um conselho e o conselho tem um exemplo. Quer dizer, o Carlos Francisco mostra que ele entendeu perfeitamente o espírito da coisa. Tá certo? Então, durante esses primeiros meses do curso, a minha primeira ideia é realmente colocar vocês numa posição psicológica que seja propícia ao exercício da filosofia. Quer dizer, não se trata de transmitir conteúdos nem problemas filosóficos, tá certo? Mas de passar uma experiência, uma vivência que lhe permita não brincar de filósofo, mas ser um filósofo. Tá certo? Quer dizer, não se trata de exercer um papel social que é reconhecido por terceiros, ainda mais ignorantes do que nós, tá certo? Mas de fazer algo que você sabe o que é, que você reconhece quando você está fazendo. Quer dizer, quando você se coloca numa atitude de exercício da filosofia, é isso que você está fazendo. Você vai ter que se colocar num plano de universalidade, mas não é universalidade abstrata, é universalidade pessoal. Então, este modelo do eu que você inventou, ele é o intermediário entre as perfeições abstratas universais e a sua situação concreta individual de agora. E você precisa desse modelo por quê? Porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, as regras e as virtudes morais são todas genéricas e abstratas, e as situações e os seres humanos são concretos, particulares. Então tem que ter uma mediação. Esta mediação quem faz? O que é a mediação entre um conceito abstrato, né, e a vivência particular, concreta, sensível do momento? É a imaginação. Está entendendo? Então isso quer dizer que se você souber toda a teoria do negócio, souber toda a parte abstrata, mas não tiver o intermediário imaginativo, você não é capaz de relacionar o universal com a situação concreta que você está vivendo. Então, a única coisa que você vai poder fazer é repetir aquele universal como um papagaio sem saber do que você está falando. E aí você vai, até ao contrário, você vai aprofundar o hiato, aprofundar o abismo entre as suas ideias universais magníficas e a miséria da sua situação pessoal concreta. Entendeu? A imaginação é que faz esta transição. Por isso, não basta você saber o que é o certo, né? Você tem o que é o certo, o que é o bom, o que é o valioso, o que é o louvável.
você tem que poder imaginá-los concretamente na sua pessoa, como encarnados na sua pessoa. Está entendendo? Muitas vezes, quando nós conhecemos pessoas notáveis, nós não sabemos exatamente dizer o que é a qualidade delas. Nós reconhecemos que aquelas pessoas são muito boas, mas não conseguiria definir. Eu, por exemplo, me lembro do meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller, que era uma pessoa que eu admirava extraordinariamente. Mas pessoalmente, mas no que consistia essa qualidade do Dr. Miller? Eu digo, olha, é uma síntese inseparável. Eu consigo lembrar o personagem, visualizar o personagem, mas quando eu tento definir as qualidades, elas aparecem separadas. Cada qualidade é uma diferente. Eu digo, por exemplo, o Dr. Miller foi a pessoa mais bondosa que eu conheci. Tá certo? Bondosa por quê? Porque ele era uma pessoa que realmente amava o próximo, ele realmente se conduía do sofrimento humano e era incapaz de refrear a sua vontade de fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento humano. Ele, por exemplo, às vezes telefonava às 3 horas da manhã para um paciente, dizendo, pô, acabei de ter uma ideia para aquele seu problema, vem aqui correndo. Fazia isso. Isso quer dizer, ele não estava fazendo aquele negócio só profissionalmente, ele tinha comprado o problema da pessoa. Comprado ao ponto de sonhar com aquilo. Então eu falei, pô, mas isso é extrema compaixão. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele era um homem, às vezes, extremamente duro, extremamente autoritário. Quando ele achava que precisava. Um dia entrou um sujeito lá que estava ficando esquizofrênico. O sujeito entrou lá, estava tipo hippie, cabeludo, barbudo, com um mosquito girando em torno da cabeça. Ele entrou na sala do Miller, o Miller falou, você vai cortar o cabelo ou não me apareça mais aqui? O sujeito da semana que veio apareceu de cabelo cortado e ele já estava um pouquinho melhor. E assim foi. Você está entendendo? E assim por diante. Quer dizer, são coisas difíceis de você ver. Como é que aquele homem que podia ser tão duro, ele é tão duro às vezes no jeito dele, e ao mesmo tempo um coração tão grande. Mas tinha uma terceira coisa, o Miller tem uma elegância, inclusive física. Extraordinário. A primeira vez que eu olhei esse cara, eu falei, mas esse cara não é um médico, esse sujeito é um príncipe. Tá vestido assim, terno preto, elegantíssimo, colete, Falei, que coisa extraordinária. São qualidades que são separadas. Elas não se fundem naturalmente, Mas nele tudo isso aparecia junto, ainda tinha milhares de outras coisas. Eu falei, bom, eu não consigo definir exatamente o que era, mas eu sei que era esse personagem, o Juan Alfredo César Miller. Se eu fosse um ficcionista, um escritor de romance, coisa que eu não sou, eu conseguiria contar uma história e mostrar para vocês esse personagem. Vocês o veriam com a sua imaginação, mas também não saberiam defini-lo. Como é que você definiria, sei lá, o Dom Quixote, ou Raskolnikov, o Werther do Goethe? Você não define, mas você visualiza e você sabe o que é. Está compreendendo? Então, esta referência imaginativa, que às vezes você não consegue definir em palavras, mas que você sabe o que é, esta é que faz o intermediário entre o universal e o particular. A imaginação tem uma qualidade extraordinária. Por exemplo, quando você vê uma vaca, você só está vendo aquela vaca. Se a vaca é amarela, você não vai ver que ela é preta. E se ela for preta, você não vai ver que ela é amarela. Mas na imaginação, você pode conceber uma vaca preta que também é a vaca amarela. No pensamento abstrato, quando você pensa o conceito de vaca não é nenhuma vaca. Pega a definição de vaca. A definição de vaca não dá leite, não muge, não anda no pasto. Então nós temos, por esse lado, por um lado, você tem a figura concreta, visível, mas que só tem aquela singularidade, não é outra. Tá certo? A vaca magra não pode ser ao mesmo tempo a vaca gorda. A vaca preta não pode ser a vaca amarela. A vaca malhada não pode ser a vaca branca, e assim por diante. A minha vaca não pode ser ao mesmo tempo a minha vaca e a sua vaca. Tá certo? Mas, na imaginação, você consegue inventar uma vaca que é tudo isso ao mesmo tempo.
Você concebe uma vaca, embora seja visível, você está vendo aquela vaca, você sabe que ela não é uma vaca em particular, mas que ela é o arquétipo de vaca, é todas as vacas. Hã? Quando você lê o Dom Quixote, você não está falando só daquele personagem. Aquelas qualidades irradiam, tá certo, em volta, abrangendo muitas pessoas que têm aquelas mesmas qualidades de modo parcial. Todas elas estão ali, de certo modo, condensadas no Dom Quixote. Então, a imaginação é o que permite que as verdades abstratas que a gente aprenda tenham substância na realidade. Está compreendendo? Sem imaginação, nada feito. Nada feito. Por isso que eu insisto que o primeiro treinamento para exercício da filosofia é ler muita ficção. Romance, teatro, poesia, etc, etc. Porque esse é aprimoramento da imaginação. Ver muito filme. Se bem que hoje os filmes são todos iguais, né? Eu sei que todos os filmes que eu vejo que são refilmagens de alguma coisa que foi feita nos anos 40, 50. Praticamente todos, né? Mas não tem importância. Eu acho que cinema é uma arte limitada. Ela chegou a seu certo esgotamento e daí para dentro vai se repetir apenas com aprimoramentos técnicos. Mas você não pode dizer o mesmo da arte do teatro, da arte da narrativa, isso aí não. Então, é preciso ler muitas coisas. E Leibniz dizia que o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo que fosse tudo falso, seria a pessoa mais inteligente. Por quê? Porque teria a imaginação mais rica. A imaginação é feita de figuras, não somente figuras visuais, mas pode ser figuras acústicas, figuras tácteis, etc, etc, que lhe dão pontos de comparação. Tá certo? E por isso até agora no caminho a gente estava conversando, né? Que estava lembrando que os alunos que se saem melhor aí nos exames do mundo são os chineses. Mas quando você vai ver o que consiste o ensino chinês, é só decoreba. Só. Até para falar chinês. Para começar a falar chinês tem que decorar 5.000 letras. Tá certo? Senão não dá nem para começar. Tá certo? Então, por que a decoreba ajuda? E por que essas pessoas que querem te ensinar a pensar só te imbecilizam? Como, por exemplo, este método que os caras usam aí de Piaget, que só sai um moleque analfabeto. É simples, porque pensar é automático. Todos nós sabemos pensar. Nós sabemos pensar como nós sabemos respirar. Você tem um órgão aqui dentro chamado cérebro, tá certo? E o cérebro está estruturado de tal maneira que ele funciona sozinho. O que falta? Eu digo, falta as imagens, falta os conteúdos para você relacionar. Falta a riqueza de informações, a riqueza de formas. Então, a diferença entre um gênio, tá certo, e um idiota não é uma diferença de inteligência propriamente, é diferença de memória, gente. Ele tem mais coisas na memória. E a memória está mais organizada, quer dizer que ele transita mais facilmente entre as analogias. Quer dizer, ele sabe perceber semelhanças e diferenças. Mais tarde nós vamos ver como tem esse aprimoramento dessas duas coisas. Perceber as semelhanças, perceber as diferenças. Analogia é uma síntese de semelhança e diferença. Saber construir analogias, ou seja, saber medir a semelhança e diferença e expressá-la verbalmente, eu digo, isto aqui é o exercício fundamental. Então, agora o conjunto das analogias, o conjunto do seu mundo imaginário, ele vai ter que se estruturar. E o princípio estruturante é este mesmo modelo de você que você inventou no outro exercício. Ou seja, este modelo é em torno dele que se organizam todas as suas memórias, todas as suas recordações, tudo o que você sabe, porque tudo isso é um instrumental que você tem para realizar esta imagem. Então, esses conteúdos cognitivos, esses elementos de memória de que você vai se utilizar, eles já fazem parte deste personagem ideal. Ou seja, ele é o sujeito que sabe tudo o que você precisa saber para você chegar a ser ele.
Só que você não sabe ainda. Né? Então, é claro que se esse sujeito realizou todas essas virtudes e qualidades, ele sabia como fazer isso. E você sabe que você não sabe. Por exemplo, ele terá vivido inúmeras situações nas quais ele tomou a decisão mais sábia, a decisão melhor. Não a decisão absolutamente boa, porque o absolutamente bom para nós não existe. Só existe, né, o melhor e o pior. Não tem o bom ou o mal, só tem o melhor e o pior. Então, ele é o sujeito que sempre escolheu o melhor e por isso ele chegou a ser quem é. Agora, você não sabe ainda qual vai ser o melhor em todas as situações que você vai viver. Então, você sabe que entre você e esta criatura existe uma série de buracos, uma série de hiatos a ser preenchidos no decurso da sua vida. Experiências que você precisa ter, conhecimentos que você precisa adquirir, entendeu? Forças, energias que você precisa também adquirir, tá certo? Defeitos e vícios que você vai precisar aprender a corrigir e assim por diante. Então, ele não é só a condensação do que você quer ser, mas do que você precisa saber para chegar a ser. Estão compreendendo? Então, isso quer dizer que sem esta imagem vou chamá-lo de eu ideal, vai? É um termo meio besta também. Sem esta imagem, todas as verdades universais a que você tem acesso são letra morta. Tá certo? O São Paulo Apóstolo dizia, a fé sem obras é morta. Tá certo? Então, você tem a fé, então você acredita em verdades universais. Não precisa ser, não estou me referindo necessariamente à fé religiosa nesse sentido explícito, né? Mas você acredita em valores, em princípios, tudo isso aí, se não virar ação, é morta. Coisa morta, tá certo? Como é que vai virar ação? Você vai precisar passar do universal para o particular, e aí mesmo é que você quebra a cabeça. Tá certo? Quer dizer, você sabe o que é o certo, mas não quer dizer que você saiba o que é o certo nesta situação. Não é isso? Esta passagem em si já é complicada, mas ela pode ser, vamos dizer, sofrer complicações, vamos dizer, suplementares, por causa das inúmeras ambiguidades da vida humana. Não é isso? Por exemplo, você tem um casal de amigos e eles estão lá brigando. E você mais ou menos acha que sabe o que eles poderiam fazer para melhorar a situação. Você deve interferir, você deve ficar fora. O que você deve fazer? Você nunca sabe. Então, é através desta montagem imaginária que você pode chegar a uma aproximação entre o que é certo abstrata e genericamente e o que é certo naquela situação. Mesmo assim, não é fácil. E se quanto mais elementos de comparação você tiver, mais facilmente você vai se aproximar daquela situação concreta, trazendo, tá certo, a universalidade junto. Está entendendo? Então é por isso que a função básica é memória e imaginação. Memória e imaginação, segundo Aristóteles, são a mesma função. Quer dizer, as duas são uma forma da fantasia. Ele chamava de fantasia, não imaginação. Imaginação é um termo moderno. Tá certo? Então, existe, segundo ele, a fantasia criativa e a fantasia memorativa. Quer dizer, a fantasia que tenta repetir os mesmos elementos na ordem que eles se apresentaram, ou que tenta montá-los numa outra ordem. Mas é a mesma função, é a fantasia. Né? Então, é através desta imagem do eu ideal que você vai puxar de dentro de si as suas várias energias, as suas várias tendências, os seus vários componentes e tentar unificar isto para realizar uma vida dotada de sentido. Tá certo? E toda vez que você colocar este problema, você estará voltando a esta mesma situação descrita por Louis Lavelle neste parágrafo memorável. Quer dizer, é aquele momento em que a sua vida faz sentido.
Por que ela não faz sentido no instante seguinte? É simples. Porque as novas situações empiricamente colocadas para você não têm lugar nos esquemas gerais que você concebeu. Há situações novas que não se encaixam ali. Então você não sabe como compreendê-las, não sabe como absorvê-las. Então parece que tudo parou de fazer sentido, virou um caos. Então, agora, esse caos, ele tem uma função maravilhosa. Porque é o seguinte, você pode conceber à sua maneira o eu que você quer ser, mas você não pode inventar o mundo. Então isso quer dizer que se aquela figura ideal que você inventou, ela se fecha em si mesma, tá certo? E não há entrada de novos elementos, você passou a viver o seu eu ideal numa fantasia subjetiva que só serve para você e que não vai virar realidade nunca. Porque o negócio não é você imaginar o que você quer ser, é você tornar-se aquilo realmente. E o tornar-se realmente é tornar-se aquilo na realidade. Mas qual realidade? Uma que nós inventamos? Não, uma que nós recebemos de fora e que é sempre diferente e imprevisível. Então, assim, a imagem do eu ideal te dá o padrão de unidade ao que você quer chegar, tá certo? Mas a diversidade da realidade a cada momento vai te dando os materiais que vão preencher aquilo de substância real. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.